Você saberá agora sobre um novo documentário no Irã que diz que o Messias está pronto para aparecer. Infelizmente, o Messias iraniano citado é, na verdade, uma descrição do Anticristo. Olá, aqui é o C. Roth, bem-vindo ao meu mundo, onde é naturalmente sobrenatural. Eu adoro respirar o ar rarefeito dos céus, mas há um problema que quero lhes recordar. Muitas pessoas estão começando a entender o poder de Deus, mas poucas pessoas entendem sobre profecias. E é isso que me anima sobre o meu convidado, Joe Richardson. Ele já esteve aqui antes, mas eu assisti a um vídeo de alta qualidade produzido pelo Irã. Que me deixou tão chateado que eu tive que convidá-lo novamente para comentar sobre isso. Joe, você já viu o vídeo? Qual o título dele? É chamado de A Vinda Está Próxima e, como você disse, foi produzido por renomados estudantes religiosos islâmicos do Irã. Foi aprovado pelos líderes governamentais e foi transmitido em todo o país. Eles ficaram surpresos por termos conseguido esse material e termos traduzido. Portanto, nós entendemos o que eles estão querendo. Por que eles fariam um filme ao estilo Hollywood para espalhar por todo o Irã? Qual é a intenção? Qual é o propósito disso? O objetivo é incentivar as massas, uma das convocações de que você vê. Aquele vídeo é muito emotivo. É uma convocação a todas as massas de muçulmanos abraçarem a doutrina islâmica do fim dos tempos, e não apenas no Irã, mas em todo o mundo islâmico, para voltarem-se às profecias do fim dos tempos. E uma das principais convocações desse filme é para que milhões de mártires se disponham a invadir Israel como mártires de Alá. Eles estão tentando chamar a atenção da massa para que as profecias do fim dos tempos islâmicas, de uma invasão final à terra de Israel, seja cumprida. Sabe o que isso me lembrou? Adolf Hitler. Ele escreveu um livro chamado Mein Kampf. E nesse livro ele descreve exatamente o que ele ia fazer e tentou fazê-lo. E infelizmente ele conseguiu realizar grande parte desses objetivos. Bem, é isso que é esse vídeo. Ele explica exatamente o que o Irã quer fazer nos últimos dias. E a pergunta que eu tenho é: você compreende através da palavra de Deus o que está se passando? Eles falam nesse vídeo sobre um Mahdi, que é a descrição do Messias prometido deles, o qual está para vir. Eu acredito que ele seja o 12º. De acordo com os xiitas, eles creem que o Mahdi, que é a figura do Messias islâmico, é o 12º descendente homem de Maomé. Agora, deixe-me mostrar isso. Cid, não são apenas os xiitas que creem na vinda do Mahdi, essa é uma doutrina universal que sunitas, a seita majoritária, que compõe 85% dos muçulmanos, também acredita no Mahdi. Portanto, os radicais no Irã, assim como a Irmandade Muçulmana, que são os radicais de todo o mundo árabe, estão esperando a vida dessa figura messiânica. Agora, o interessante é que essa figura messiânica é uma figura perfeita da descrição bíblica do Anticristo. Você concorda? Sim, em poucas palavras, de acordo com a Bíblia, ele revive um império. Do lado islâmico, eles creem que o Mahdi reviverá um império islâmico que unificará o mundo islâmico. O anticristo leva essa coalizão a uma invasão a Israel. O Mahdi também lidera o mundo islâmico em uma invasão a Israel. O anticristo reina por 7 anos, o Mahdi também reina por 7 anos. O anticristo faz um tratado de paz com Israel. O Mahdi também se engaja no chamado tratado de paz com Israel. Estes são o que eu chamo de antiparalelos. Quando olhamos para a descrição bíblica do anticristo, ele é muito similar com o Messias islâmico. Agora, o que deve acontecer antes do Messias islâmico ou o nosso anticristo entrar em cena de acordo com o Alcorão?
Bem semelhante ao da Bíblia, eles acreditam que o mundo deve estar num estado de caos, sabe? Todos os tipos de quedas morais e assim por diante. E eles olham para o mundo de hoje e veem todos esses sinais, mas também creem que vai ser muito mais do que estamos vendo agora. Haverá guerras, conflitos e caos. E, mesmo com tudo isso, o Messias deles surgirá e trará a versão islâmica de paz e justiça para o mundo. Mas eles não precisam de ter Jerusalém como posse para ele vir? Isso que é tão incrível, eles creem e novamente o anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses, se assentará no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. Isto é o que a Bíblia diz do anticristo. Eles creem que o Mahdi irá liderar as nações islâmicas em uma invasão a Israel e tomar o que eles chamam de a Santa Casa. Esta é Jerusalém, e eles fincarão as bandeiras do Islã no Monte do Templo, onde o Mahdi governará o mundo a partir do Monte do Templo em Jerusalém. Porém, tenho que lhe dizer que o que mais me turbou foi que isto me lembrou de Adolf Hitler. Ele tinha muito carisma. E quando seu líder estava falando para as massas, Joe, lembrei-me de uma reunião que Hitler teria. Imagine se nos Estados Unidos o presidente também fosse seu pastor. E se também todos os senadores fossem nossos líderes religiosos e produzissem um filme, contando aos cristãos da nação que o fim dos tempos é aqui. E que eles mesmos são os líderes e os principais jogadores nessa batalha do fim dos tempos. E pedindo aos cristãos da terra para se prepararem a doarem suas vidas nessa batalha física. Isso é exatamente o que está ocorrendo no Irã hoje. Quantos mártires você acha que eles estão tentando preparar? Bem, o vídeo chama especificamente para milhões de mártires. Existem, obviamente, 70 milhões no Irã agora, 70 milhões de habitantes. Uma grande porcentagem deles não são religiosos, mas eles estão apelando para aquela porcentagem que é religiosa, chamando-os a desistirem de suas vidas nesse processo de matança. Isso é importante para darem suas vidas para matarem outras. Você pode imaginar 1 milhão de pessoas dispostas a entregar suas vidas para matar outras? Quando voltarmos, eu quero que você veja o que a popular série Deixados para Trás. E esse tipo de mentalidade não é mesmo relevante para o fim dos tempos. É um paradigma totalmente diferente. Não vá embora, voltamos já. Joe, você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi ensinar, embora eu entenda que não é um ensinamento novo, que tudo será centralizado no Oriente Médio nos últimos dias e será envolvendo a fé islâmica. E na União Europeia, como se dizia, explique isso. Obviamente, ocidentais e americanos como nós temos a tendência e temos cometido o erro de olhar para a Bíblia acreditando que ela é ocidentalizada. O fato é que ela é centrada em Jerusalém, Israel e Oriente Médio. Isto é óbvio para qualquer pessoa que só olha para o contexto do livro. Mas o que aconteceu também é que houve uma má interpretação de apenas algumas passagens chaves. Muitos daqueles que estudam as profecias bíblicas olharam para Daniel 9:26 e o povo do príncipe que há de vir, ou Daniel 2, a estátua metálica através de uma má interpretação clara do contexto histórico e gramatical das duas passagens. A igreja e muitos líderes têm ensinado que o anticristo, seu império e sua religião sairiam da Europa. Quando olhamos as passagens novamente e as comparamos com a riqueza e com a abundância de outras passagens ao longo das Escrituras, fica claro que o anticristo, sua religião e seu império vêm do Oriente Médio e não da Europa, e que a profecia bíblica está primariamente lidando com o Oriente Médio e com o império que surgirá naquela região. E hoje estamos vendo exatamente o início desta profecia ocorrendo. Mas uma das coisas boas para o mundo é que muitos desses países islâmicos não querem se unificar. Assim, eles podem até querer, mas quando as negociações se resumem a isso, fica muito difícil deles se unificarem. E nós sabemos disso através das Escrituras. Será que vão se unir? Diga-me o que você vê a partir das Escrituras. Eles vão se unificar, mas a Bíblia também diz que esse império será dividido. Desde o seu início, ele será um reino dividido. Depois que Maomé morreu, houve uma disputa que ocorreu entre os chamados sunitas e xiitas. E assim o Império Islâmico, por assim dizer, desde o seu início foi dividido, fragmentado.
E até o último momento, quando eles estão na terra de Israel, os exércitos do anticristo, a Bíblia em Zacarias, assim como em Ezequiel, diz que eles vão tornar suas espadas contra si e a mão de cada homem será contra seu irmão. E eles matarão uns aos outros. Aquela violência sectária que vemos no Iraque, por exemplo, por tantos anos, continuará até o fim. Eles colocarão de lado suas diferenças para o propósito de invadir Israel e matar infiéis. Mas esse tipo de inimizade sectária durará até o fim. Agora, você pôs a Turquia numa posição muito singular. Explique. Imagine, Cid, que você é um árabe sunita, você está no Oriente Médio, você deseja ver o restabelecimento do califado. O califado é o governo islâmico, o Império Islâmico, ele existe há 1400 anos. 80 anos atrás, em 1923, foi abolido, então agora digamos que há 10 anos você é este muçulmano, sunita, e você faz a seguinte pergunta. Quem são os únicos que poderão liderar isso? Na velha ordem do Oriente Médio, você tinha o bloco árabe que foi composto por Arábia Saudita, Egito e Jordânia. Você olha para eles e você diz, estes são todos os regimes fantoches do Ocidente, ditadores e monarquias corruptas sem chance. Você olha para o Golfo Pérsico e vê os iranianos. Vê que eles são corajosos e empinam o nariz contra o Ocidente. Isso é bom, mas eles são xiitas. Eles são um tipo de heréticos, não havia esperança. Agora, desde 2003, há uma nova e forte força emergindo no Oriente Médio, que é a Turquia, e os afetos, as atenções do mundo sunita. A maior seita do Islã estão se voltando para a Turquia e eles acreditam que ela é a nação que pode reviver o Império Islâmico, e isso só acontece porque a Turquia foi tomada por um governo islâmico e desejam fazer exatamente isso para reviver o Império Turco-Otomano dos velhos tempos e governar o Oriente Médio. Então, é como se a história fosse se repetir. Exatamente, e as pessoas me perguntam qual será o próximo capítulo do Oriente Médio. O que tudo isso significa, essa turbulência, essas expectativas? Quando olhamos para os capítulos 8 e 11 de Daniel, ele nos conta a história de Alexandre o Grande, que rompeu para fora da Macedônia e varreu o Oriente Médio muito rapidamente. Teve esse vasto império e de repente morreu. Bem, então o que aconteceu foi que o seu reino foi dividido entre seus generais, eles começaram a lutar até que o império se resumisse a 2 quadrantes primários. Tinha a Aliança do Norte, que é o rei do Norte, e tinha a Aliança do Sul. A Aliança do Norte era basicamente hoje uma aliança turca, síria, iraquiana e iraniana, a qual foi chamada de Império Seleucida ou a Dinastia Seleucida. Historicamente, sob Antíoco Epifânio, eles entraram em confronto com Ptolomeu, que era uma aliança egípcia do norte africano. Então, tinha o rei do norte e o rei do sul. A Bíblia nos diz que este evento histórico será repetido. Então, o que nós precisamos entender? Bem, veja, um monte de gente acha que já terminou. Muitas dessas coisas do Antigo Testamento já aconteceram. Mas onde é que nos diz que irá se repetir? Bem, se você for para Daniel 11, a situação se altera nos contando a história do que ocorreu mais uma vez com Alexandre e o seu general, Antíoco Epifânio. E em seguida, em Daniel 11:36, muda e ele começa falando do anticristo. Ele diz, o rei fará o que quiser, e essas são referências claras. Os estudiosos estão de acordo, quase unânimes, que está falando do anticristo, porque fala de coisas que Antíoco Epifânio nunca fez, e assim se desloca do histórico para o futuro. E ele diz, nesses dias essas coisas irão acontecer, portanto o evento histórico será repetido. O que vai acontecer nos próximos anos vamos ver o surgimento e a continuação da consolidação da Aliança do Norte, entre Turquia, Irã e Síria, bem como provavelmente o Afeganistão e o Paquistão, e então a Aliança do Sul, Egito, Líbia e Sudão. Ambos, Turquia e Egito, desejam ser os líderes do Oriente Médio. Haverá um conflito militar entre essas duas alianças, na qual a do Norte sai vitoriosa. Isso é o que aconteceu historicamente e irá acontecer novamente. No caminho de volta, após derrotar o Reino do Sul, Antíoco invadiu a terra de Israel. O que eu quero saber é, veja só, você não consegue entender o anticristo a menos que você entenda o Islã. Por exemplo, você ficará chocado quando descobrir o que é a marca da besta. Estaremos de volta depois dessa palavra. Se você não entender o Islã, você não entenderá o anticristo. Você não entenderá o fim dos tempos, porque quando você entender o Islã e entender as Escrituras, a imagem ficará mais clara.
E eu não posso esperar para saber de Joe, devido ao seu conhecimento da Bíblia e do Islã. O que é realmente a marca da besta? O que é isso, Joe? Bem, o que precisamos entender primeiro, Sid, é que tem havido muita discussão popular na igreja passados 100 anos sobre o que é a marca da besta, e nós ouvimos as pessoas falarem de coisas como uma tatuagem, um chip, e é quase como que, sabe, alguém poderia apenas prendê-lo de ponta cabeça e implantar-lhe este chip, e se você receber, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz: quem recebe a marca da besta será lançado no lago de fogo. Porém, o que precisamos entender é que a marca da besta no livro do Apocalipse é destinado a ser o oposto da marca de Deus, que é citada no livro de Ezequiel. E, portanto, a marca de Deus é o sinal que marca os verdadeiros crentes. A marca da besta é um credo, é uma doutrina, é uma declaração de fé. Implicará em uma declaração de fé que vai negar o Pai e vai negar o Filho. Agora, quando olhamos para o Islã, vemos que na teologia islâmica, sob um califado, um governo islâmico, há algo chamado beia. O beia é o penhor da fidelidade ou submissão. Todo muçulmano é obrigado, é ordenado. Se houver um califa no governo islâmico, eles precisam fazer a promessa ao califa. E se não fizerem, de acordo com a teologia islâmica, devem ser decapitados. Agora, a lei da Sharia. Um cristão ou um judeu nunca faria um juramento desse sendo um cristão verdadeiro, sendo um verdadeiro judeu. Correto? Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, as pessoas são lançadas no lago de fogo baseado em sua aceitação ou rejeição do Messias e Yeshua Jesus. E assim, a marca da besta não é apenas, sabe, algum chip ou algo assim. Ela implica a negação ou a rejeição de Jesus, o Jesus da Bíblia, e assim, sob a lei islâmica, obviamente você tem a Sharia. Portanto, você sabe que, nos termos da lei Sharia, ao rejeitar a autoridade do califado, você não seria capaz de comprar ou vender. Quando você olha para o Islã, ele possui todas as características do sistema bíblico do anticristo. Além disso, você e eu já conversamos sobre os antiparalelos entre escatologia bíblica e islâmica. Em relação à marca da besta, o que o Islã ensina é que, no fim da história, eles têm esse personagem que o chama Dabat Al-Ard, o qual é a besta da terra. O Apocalipse também fala sobre ela. A besta da terra é o anticristo e seu império. Agora, isso é simbólico. Não é um animal real, é o império. Na teologia islâmica, é uma besta real que sobe da terra. E de acordo com as suas tradições, diz que ela virá com o cajado de Moisés e que ela irá marcar os rostos de todos os verdadeiros crentes muçulmanos. E seus rostos brilharão. E isso será um identificador de que eles são os verdadeiros crentes. Então, de acordo com a teologia islâmica, os muçulmanos vão desejar receber a marca da besta da terra. Novamente, o que a Bíblia diz que é ruim e demoníaco, a tradição islâmica distorce e diz: não, isso é bom, isso é algo a ser almejado. Enquanto isso, há um mover de Deus entre os muçulmanos que estão aceitando a Jesus. Por exemplo, Joel, o que está acontecendo no Irã? O Irã agora, nos últimos 10 anos, tem visto o reavivamento mais significativo do mundo islâmico da história. Há cerca de 70 milhões de cidadãos no Irã e há relatórios que saíram, porém são variados, de vários milhões de iranianos convertidos para o cristianismo. Eles se tornaram seguidores de Jesus porque estão tão desiludidos com o regime radical, com os ayatolás radicais que governam sobre eles e lhes tirando o direito à vida, que eles se voltaram para a Bíblia. Por que você acredita que isso está acontecendo agora? Porque há tantos muçulmanos aceitando a Jesus. Sid, biblicamente, ao longo da história, sempre que o Senhor usa um povo para castigar ou julgar a terra ou seu povo Israel, isso é exatamente o que ele fará com o mundo islâmico. Ele os está usando como vara de castigo contra um mundo impenitente. Mas sempre que o Senhor usa uma vara de castigo, quando ele termina, ele quebra a vara sobre o seu joelho. E ele julgará o mundo islâmico após tê-los usado. Mas antes de julgar um povo, ele chama um remanescente. Sid, nesses últimos dias, o Senhor está chamando um remanescente de crentes sinceros e apaixonados. Para resgatar do mundo islâmico, ele os está chamando para si e ele está fazendo deles mártires de Jesus. E eles serão crentes verdadeiros, quero dizer, agirão conforme diz a Bíblia. Ouvi falar, por exemplo, de uma cidade no Oriente Médio em que todos os muçulmanos aceitaram Jesus. Diga-me sobre eles, Joe.
Sim, há tantas histórias fantásticas no meio missionário. Tem uma vila, e um missionário foi mostrar um filme de Jesus nesse lugar. Quando eles passaram um filme sobre Jesus e quando na parte em que ele estava sendo crucificado, a vila começou a chorar e lamentar e eles disseram, este homem esteve em nossa aldeia nas últimas semanas pregando para nós. Eles disseram, esse é o cara que esteve aqui, foi Jesus que apareceu para eles pregando, eles viram o filme de Jesus e toda a vila se converteu. Você ouviu isso? A aldeia inteira se converteu para Jesus, nós realmente estamos no final dos últimos dias. E de fato Jesus nos disse para olharmos alguns sinais e Joe, eles estão acontecendo. O que está acontecendo no reino dos, digamos, terremotos e furacões? Jesus nos disse para atentarmos para todos esses eventos naturais como se fossem dores de parto. Dores de parto aumentam em frequência e intensidade. Então, quero dizer, nós estávamos tendo recorde de tornados aqui nos Estados Unidos, tivemos terremotos destruindo o Japão, você sabe, e em todo o mundo. Algumas estatísticas, deixe-me apenas citar essas, porque são a que temos que ficar atentos. De 2000 até 2008, houve 127 grandes terremotos, 7.0 na escala Richter ou superiores. Ou seja, isso é um grande terremoto a cada 28 dias. Então, em 2009, houve 17 grandes terremotos, 7.0 ou superiores. Isso é um a cada 26 dias. Um pequeno aumento. Em 2010, foram 20. Isso é um a cada 18 dias. E em seguida, até o momento desta gravação de 2011, tivemos o equivalente de 1 a cada 13 dias. Isso é o dobro da quantidade de terremotos desde o início deste milênio. Eles estão aumentando. O Senhor nos ordenou para olharmos para estes eventos como sinais de sua breve volta. Você acredita que as coisas de que estamos falando neste programa, a emergência da Turquia, o surgimento da marca da besta, o surgimento do anticristo, a invasão de Jerusalém estão para acontecer em nossa geração? Absolutamente. Absolutamente, elas já estão acontecendo rápido, os crentes devem prestar atenção nelas. Grande parte da igreja de hoje se desligou o assunto sobre o fim dos tempos. Eles dizem que isso é irrelevante. Agora é o momento que a igreja precisa acordar, precisa começar a prestar atenção. As coisas, a igreja profética, como você disse no início do programa, precisa compreender o fundamento, profecia com P maiúsculo na Bíblia. Enquanto eles tentam e desejam falar com relevância sobre as profecias para o mundo, eles precisam entender o fundamento, essas coisas precisam andar de mãos dadas. É hora de voltar e falar sobre as profecias bíblicas. Você sabe que estamos chegando ao fim, mas você não sabe quando chegará. Você não sabe quando você vai dar o seu último suspiro, se existe um tempo para se acertar com Deus, se já houve um tempo para se conhecer a Deus, se sempre há tido tempo para ter seus pecados lavados e ser capaz de ser uma nova criatura em Jesus, tendo Ele como seu Senhor e viver dentro de você. Esse tempo é agora.